Um pouquinho do professor Marco Antônio Villa sobre as denúncias apresentadas pelo advogado que em determinado momento já defendeu a Odebrecht na Operação Lava Jato. Professor. Bem, eu acho que as denúncias apresentadas por Tacla Duran são gravíssimas, mas para serem gravíssimas em caixa alta, como se falava antigamente, ele tem de apresentar essas provas. Ele está dizendo, por exemplo, extratos bancários manipulados, falsos, que num processo está de um jeito e no outro processo o mesmo extrato está apresentado de outra forma. Se ele tiver essa comprovação, ela tem de ser devidamente apresentada. Ele diz de relações, vamos chamar assim, pouco republicanas, entre o ministro, entre o hoje senador, então juiz da 13ª Vara Federal, Sérgio Moro, e o Ministério Público, com um escritório de advocacia, que faria uma suposta, de acordo com ele, uma manipulação nas ações da Lava Jato e cobraria, segundo ele, a expressão que ele usou, uma taxa de proteção. Tudo isso, evidentemente, é de uma enorme gravidade e precisa, claro, não só da fala, mas da comprovação material, né? A questão dos documentos, do que o senhor Tacla Duran que deve apresentar, são essenciais. Agora, havia um problema, eu não sei qual é a situação atual, não tenho certeza absoluta, que ele não poderia vir ao Brasil porque havia uma ordem de prisão e ele tem dupla nacionalidade, brasileira e espanhola. Ele está na Espanha, salvo engano. Então, a questão que se coloca é que teria de resolver essa questão que envolve a suposta ou efetiva prisão preventiva do senhor Tacla Duran. Ele vinha com plenas garantias ao Brasil, apresentasse toda essa documentação à justiça brasileira, porque o que ele está falando é muito grave, porque ele está dizendo que inclusive fez pagamentos. Aí é que é a questão, e que ele teria a comprovação desse pagamento. Em algumas vezes eu vi ele falar em 5 milhões de dólares e que tinha pago cerca de 10% disso, isso variou ao longo do tempo. É necessário, portanto, que ele, com essa documentação, apresente à justiça brasileira. E essa documentação, evidentemente, tem de ser devidamente periciada, né? Porque tudo é muito grave. Se isso ocorreu, meu Deus do céu, aí não é que a casa caiu. Caiu o tribunal inteiro, a vara inteira, a 13ª Vara Federal, o que envolve, inclusive, políticos que hoje exercem mandato parlamentar. A senhora Rosângela Moro, tendo em vista que o seu marido fez campanha para ela aqui em São Paulo, o próprio senhor Sérgio Moro e o senhor Deltan Dallagnol, né, que é deputado federal pelo Paraná. Sérgio Moro, senador pelo Paraná, e a senhora Rosângela Moro, supostamente deputada por São Paulo, porque ela não mora em São Paulo, como todo mundo sabe, né? Então, é questão muito grave o que ele está falando. E essa história vem se estendendo há um tempão. Eu acompanho pela internet, aqui pela própria CNN. Eu acho que o primeiro caminho, e é uma mera sugestão de um comentarista, é que ele possa vir ao Brasil livremente e trazer toda essa documentação, entregar à justiça, fazer o depoimento in loco, né? Porque é diferente quando você faz em loco, quando você faz virtualmente, e a partir dali a justiça se debruçar sobre essa documentação, ver se é verdadeiro ou não, e ele diz que é verdadeiro, inclusive a questão dos extratos bancários, que seriam falsos, depende do processo está de um jeito, o mesmo extrato no outro processo está de outro. Então acho que essa é a questão central. As denúncias são muito graves e têm de ser apuradas, e não ser instrumentos políticos. Nós estamos tendo de ficar no campo estritamente jurídico.